Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, de ACTEC, eu vou dar algumas dicas de como usar o Google Docs para fazer o caderno de PV de vocês. Essas dicas também vocês podem usar para fazer resumos, né, e anotações das atividades que vocês têm na escola de uma forma mais criativa, de uma forma mais divertida. Né? Não usar o documento como um documento padrão, mas dar a sua cara, né, o seu estilo a este documento. Então, vamos às dicas. Então, para iniciar a aula, eu quero mostrar, então, para quem nunca abriu um Google Docs, né, para quem nunca usou esta ferramenta. Então, vocês vão abrir, né, a internet de vocês, a minha tem essa interface aqui do Google, né, que é a minha página inicial. E no caso aqui, eu já estou logada na minha conta, né? Na minha conta institucional, que é a minha conta de professora. Daí vocês têm que estar logados na conta de vocês como alunos. Aí vocês vão nesses pontinhos aqui, vão abrir o Drive. Aí aqui dentro do Drive eu vou vir aqui nesse mais novo. Mais novo, eu vou escolher aqui, ó, Google Documentos, vou nessa flechinha e abro um documento em branco. Então, para quem nunca usou, né, quem é a primeira vez, então estes são os passos, né, para você abrir um documento. Agora que a gente já abriu este novo documento, a gente vai começar a trabalhar nele. Então, eu vou dar algumas dicas para transformar esse documento, né, deixar ele de ser esse padrão, assim que vem, e a gente ir mudando conforme os gostos, né, o estilo de vocês. Então, uma coisa que a gente pode mudar já de início, mas são dicas, né, você vai vir aqui, ó, deixa eu voltar em arquivo, vai lá para baixo, configuração da página. E aqui tem as configurações, vocês podem mudar para paisagem, para retrato, o tamanho, né, as margens. E uma coisa legal também para o caderno de PV, por exemplo, é você poder alterar a cor. Então, se eu quero que as folhas sejam em rosa, estou alterando a cor aqui. Então, isso é interessante também, né? Você pode escolher a cor que você quiser. Eu agora vou deixar em branco, mas só para vocês saberem, né, onde você muda a cor da página. Eu coloquei aqui como título impressionismo, que a gente está estudando também isso em arte, então por isso que eu escolhi o impressionismo e falar, vou pegar um texto, né, para ir mostrando para vocês as dicas de formatação. Mas como eu disse, vocês podem usar como caderno de PV e como também anotações, né, de resumos, coisas que vocês aprendem na aula. Se não quiser escrever direto no caderno, vocês podem fazer aqui no Google Documentos. Quem tiver a possibilidade, depois imprime, né, e cola no caderno, fica mais organizado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é alterar a fonte. Então, vou selecionar e vou aqui nas fontes, né, para alterar. Eu já tenho aqui umas fontes diferentes, mas se vocês não mexem muito, né, no Google Documentos, talvez vocês tenham aquelas fontes mais padrão, assim, né, mais simples. Como eu faço, professora, para escolher outras fontes, que eu quero pegar umas fontes diferentes, né, uns lettering, coisas assim. Você vai aqui, ó, em mais fontes, vai clicar ali, aí vai abrir uma porção de fontes aqui. Aí você seleciona aquelas que você achou mais interessante. Vou tentar escolher. Essas que já tem um checklist aqui, um certinho, quer dizer que essas fontes você já tem, né, no seu Google Docs. Vou tentar escolher uma diferente. Mas é mais para mostrar onde vai, tá? Para escolher mais fontes. Vou escolher essa aqui. Aí depois que você selecionou, você só vai aqui em OK. E daí ali, ó, a minha palavra que eu tinha escrito, né, impressionismo, ela já vai ficar nessa nova fonte. Então, eu vou aumentá-la aqui. Posso alterar a cor, né, da fonte. Vem nesse azinho aqui, vai alterando.
Algumas coisas parecem bem básicas e que muitas pessoas já sabem, mas eu tenho que pensar também naquele aluno que não mexe, né, que não tem o hábito de mexer no Google Docs. Então, estou mudando aqui, ó, posso sublinhar nesse U, posso deixá-la em negrito, né, que ela fica mais forte, em itálico, que ela fica viradinha. Então, são estas as opções. Aí depois de fazer o título, eu vou escrever o meu texto. Então, eu posso escrever o texto corrido ali, né? Escrevendo. Ou então, eu posso fazer, por exemplo, o texto em 2 colunas. Bom, como eu já estava esquematizando a aula anteriormente, né? Eu já salvei um texto aqui para agilizar esse processo, mas vocês podem ir digitando o texto ou copiando e colando de algum lugar, também como eu vou fazer agora, e podem ir usando o documento como se fosse um caderno, né? Conforme as linhas, vai fazendo várias páginas, conforme o dia, também pode ser uma página por dia, enfim, né? No caso do caderno do PV. Então, eu vou pegar lá o texto que eu já tinha copiado e vou colar aqui no documento. Ficou ali o texto colado. Essa parte ficou maior, deixa eu só diminuir. Deixa eu pôr direto ali o 14. Então tá, aí eu coloquei o texto corrido direto, né? Eu posso também mexer aqui nas configurações, no espaçamento. Eu botei um e-mail, que geralmente a gente coloca um e-mail para não ficar tão juntinho. E mais do que um e-mail também fica muito separado, né? Então, geralmente a gente coloca um e-mail. Aí posso também, de novo, né, escolher uma outra fonte que combine mais ali com o meu estilo. Escolher uma outra cor, se eu quiser também, né? Aí vamos dizer que eu não gostei do texto corrido assim. Eu quero usar, por exemplo, 2 colunas. Como eu faço isso, né? Se eu fizer direto aqui em 2 colunas, essa parte de cima também vai ficar em 2 colunas, essa parte do título. Para isso não acontecer, eu vou aqui com o cursor no final ali do impressionismo, vou em inserir, quebra, e aqui a última, quebra de seção contínua. Aí eu seleciono o texto, né, que eu quero fazer nas 2 colunas. Vou aqui em formatar colunas. Aqui no caso eu vou escolher 2, mas até pode ser mais do que 2. Aí ele vai mandar esse texto aqui de baixo para ser feito em 2 colunas. Deixa eu voltar ali, que eu errei. Aí agora tem um subtítulo aqui. Deixa eu achar aqui o subtítulo. Aqui, pintura impressionista. Então, eu quero fazer esse subtítulo de um jeito diferente. Quero pôr ele dentro de uma forma, né, de uma caixa. Então, como eu vou fazer? Vou aqui inserir, desenho, mais. Aí vão abrir aqui as opções. Aqui são as formas, aí tem várias para vocês escolherem. Vou pegar essa aqui. Aí você pode aqui alterar a cor. Você pode alterar a borda, né, a cor da borda. Aqui a espessura da borda, você pode alterar também. E nesse Tzinho aqui você pode escrever, então, dentro ali, né, que é o que eu vou fazer. Pintura impressionista. Aí posso vir aqui e alterar a fonte, né, escolher uma fonte diferente. Nesses 3 pontinhos aqui tem mais opções de formatação de texto, então eu vou aumentar ali o texto também. Diminuir para caber. E vou alterar a cor. Aí quando você der o salvar aqui, fechar, ele vai onde você deixou o cursor, né, lá no texto.
Então, aqui o outro título, o subtítulo, né? Aí aqui fala também, ó, de uma obra do Monet, que é considerada, então, no caso aqui do meu texto, né? É a primeira obra impressionista, né? Então, eu quero colocar essa obra ali no meu resumo, ou quero colocar uma imagem, né, no meu texto. Como eu vou fazer? Vou aqui em inserir, imagem, daí tem essa opção, fazer upload do computador, se eu já tiver a imagem, né, no meu computador, ou então eu posso pesquisar na web. Aqui no caso, como eu já estava preparando a aula antes, né, eu já tinha pego então essa. Aí você só vai lá, digita o que você quer procurar, né, no meu caso ali a pintura do Monet. Deixa eu tirar o impressionismo, só procurar do Monet. Aí é essa obra aqui, eu só clico nela, né, seleciono, vai em inserir e ela já vai aparecer lá na continuação do teu texto. Então aqui na imagem eu posso editar ela também, tá? Não é minha intenção neste documento em específico, mas eu vou mostrar porque vai que vocês queiram fazer em um determinado documento, em determinado momento. Então eu clico, né, para selecionar e vou nessas opções de imagem. Eu posso até mudar de cor, né? Vamos dizer que o meu caderno eu quero que ele seja todo mais voltado para rosa, né? Posso alterar para tudo ficar rosa no meu caderno, tudo azul, enfim, né? Você pode estar alterando ali nessas novas cores, ó. Posso escolher outras cores também, né? Azul, enfim. Posso colocar borda, que é daqui, daí, ó, na espessura da borda. Posso botar uma borda. Eu quero que essa borda seja de outra cor, né? Aqui no caso para combinar um azul mais escuro. E assim eu posso ir mexendo na imagem, né? Aqui, ó, nesse pontinho de cima, se eu mexer nele, ele vai virar um pouquinho a imagem, então vocês podem estar virando ela também. Então, uma outra dica que eu quero dar para vocês, que vocês podem inserir no caderno ou até no resumo de vocês, né, caso vocês usem para fazer resumo ou anotações, é como inserir um link, né, como inserir, pode ser uma imagem, uma reportagem, no caso que eu vou inserir o link de um vídeo, né, então como eu vou fazer isso? Aqui eu coloquei o título, né, do link que eu vou inserir, que é Trailer Van Gogh, é um trailer do filme Van Gogh. Mas, não sei se já perceberam, os professores usam muito as palavras clique aqui, né? Daí você clica em cima e vai direto para o vídeo. Então, como eu vou fazer isso? Primeiro eu vou ter que ir lá no YouTube, né, pesquisar o vídeo. Se for uma imagem eu também pego ali na barra aqui ó, em cima o link, né, para onde vai então o endereço para onde vai esse link. Vou aqui e copiar. Aí vou voltar lá no documento, vou selecionar onde eu quero que as pessoas cliquem para ver esse vídeo. Então, vou selecionar aqui, aí vou em inserir, link, aí vou aqui, ó, dar o colar do link, né, ali, e aplicar. Então, quando as pessoas forem ler meu documento, ou o professor, por exemplo, for ler ali o seu caderno de PV, ele vai entrar aqui, ó, já vai direto, né, se ele colocar o cursor aqui em cima de onde você colocou o link, já vai direto para o vídeo, ou para a imagem, ou para a reportagem que você colocou o link. É assim que a gente faz. Então, são dicas bem simples, né? Mas vocês vão usar a criatividade de vocês e o estilo de vocês, né? Que cada um tem um estilo diferente. Para, então, fazer esse caderno de PV ou esses resumos de vocês. Então, é assim que se faz. Claro, eu fiz de uma forma bem simples a aula para que todos possam entender, né? Algumas coisas talvez alguns de vocês já sabiam, e só que eu tenho que pensar, como eu disse, em todos os alunos, né? Aqueles que já têm o hábito de mexer com esse documento e aqueles que estão iniciando, né? Estão aprendendo agora também. Então, a última dica que eu quero dar para vocês é como entregar, né, como compartilhar este documento com, no caso, se for o caderno de PV, com o professor de PV de vocês, tá?
Então, ao invés de eu ir lá em arquivo, salvar arquivo lá no meu computador, depois abrir o e-mail e mandar por e-mail para esse professor, eu vou fazer de uma forma bem mais simples. Talvez muitos alunos já fizeram isso, já sabem como fazer, mas eu vou ensinar então para quem não sabe. Você vai nesse botão aqui, compartilhar. Aí você vai escrever o nome do professor. Aqui para mim aparecem as pessoas que eu compartilhei recentemente, né, os arquivos. Então aqui, se não tivesse o nome ali eu ia escrever, né, Marília, mas para mim já apareceu. Então vou compartilhar com a Marília, né, vamos dizer que ela é minha professora de PV. E aqui tem as opções, você pode colocar ele só como leitor, como editor, ou seja, ele pode mexer também, que no caso de um caderno de PV eu não acho interessante, né, o professor mexer no seu caderno. Então, ou você coloca como leitor ou então como comentarista, né? Deixar que o professor comente neste seu documento. Eu vou deixar então ela aqui como comentarista e vou enviar. Aí, neste processo, a professora Marília, no caso que eu compartilhei aqui, ela vai receber um e-mail dizendo que eu compartilhei esse documento com ela. Aí seria interessante, para quem vai usar como caderno de PV, colocar o título aqui em cima, ó. Caderno de PV, aluna Bianca Matias, por exemplo, né? Aí quando eu abrir lá o documento, eu vou saber que aquele é o caderno da Bianca, né? Então é assim que funciona. Então, por hoje são essas dicas que eu tenho para dar para vocês. Até a próxima. Tchau!